Hoje a conexão tá boa, viu? Onze segundos. Rede Brasileira de Teatro de Rua entrou, bom dia. Sejam bem-vindos. Talvez se entra mais alguém. 35. Quase um minuto já. Então, gente, bom dia para todos. Estamos em mais um dia de live, dia de domingo, né? Como eu sempre combino com vocês, da gente tá marcando esse encontro aqui no domingo. E aí as outras pessoas que assistem também durante a semana, pra gente estar conversando sempre sobre algum assunto importante. Ou então alguma coisa que acontece durante a semana que eu escuto e aí eu acabo trazendo pra gente compartilhar. E como eu havia colocado no Stories, hoje nós vamos falar sobre Miramundo Produções Culturais. Bom dia, sejam bem-vindos. Como eu havia comentado com vocês, hoje a gente vai falar um pouco sobre, um pouquinho, né, do que eu sei sobre Santo Antônio, que é um santo muito conhecido e hoje inclusive é dia dele. Algumas percepções sobre caridade, sobre prosperidade que é importante para todos nós. Então, que esse dia seja maravilhoso, abençoado e vamos lá, começar. Eu havia pesquisado algumas partes, né? E aí eu vou começar logo. André querido, bom dia. Como eu havia falado, agora eu vou falar um pouco sobre Santo Antônio, né? Que eu pesquisei um pouquinho sobre ele e vou estar compartilhando com vocês. Ele tem vários títulos, vários nomes. Conhecido como Antônio de Lisboa, Antônio de Pádua. Mas o nome dele, meu amigo Joaci entrou. Bom dia. O nome dele era Fernando. Bom dia, querido. O nome dele era Fernando. O nome de batismo dele. Ele era doutor na igreja. E ele viajava durante os séculos 12 e 13. Ele fez voto de pobreza, né? Como todo e qualquer franciscano, ele fez voto de pobreza, assim como São Francisco de Assis. E aí tinha toda aquela questão de raspar a cabeça, dessas questões. Então ele pegou, fez tudo isso e aí começou a jornada dele, entendeu? Porque se a gente for analisar a ordem franciscana, falando um pouco deles antes de passar pro tema prosperidade e caridade, a ordem franciscana, ela tinha muito disso. Tinha o voto de pobreza, o raspar a cabeça, o deixar a vaidade. E eu acho isso muito interessante quando uma pessoa abdica de todas essas questões, de todos esses valores, esses pensamentos, para poder fazer essa atitude, essa tomada de atitude, entendeu? Então Santo Antônio fez isso. Então hoje é dia de celebrar um homem que deixou tudo, entendeu? Por conta da fé. E outra coisa, ele ajudava as pessoas, fazia caridade, que a gente vai já entrar nessa questão do fazer caridade e das várias formas de se fazer caridade. Porque quando a gente fala em fazer caridade, tem muita gente que pensa que fazer caridade é só estar distribuindo dinheiro para quem é mais necessitado. E não é isso.
Fazer caridade não é só distribuição de dinheiro, entendeu? A gente vai entrar nessa questão bem aí. Então, 13 de junho ele é um dia especial, importante por conta dessa questão, por conta de se celebrar um homem que abdicou da riqueza, de tudo, assim como São Francisco de Assis, e passou a viver fazendo caridades e ajudando as pessoas, porque era isso que os franciscanos faziam. Eu até coloquei aqui uma foto dele, ó, aqui do lado. Santo Antônio junto com essa chave de ouro, o pozinho da canela e as outras figuras que eu coloquei na parte do da capinha da live. Então, gente, vamos lá. Conceituar prosperidade. Prosperidade é um substantivo feminino, é um estado do que é ou se torna próspero. Aí tem outro conceito: grande produção de alimentos e bens de consumo, abundância, fartura. Esse é um dos conceitos que eu achei de prosperidade. Vamos lá. Outro conceito. Esse é bem interessante. O conceito de prosperidade é interrelacionado ao de riqueza e, de fato, algumas fontes chegam a apontá-los como sinônimos, ou seja, algumas fontes chegam a dizer que ser próspero e ser rico é parecido, mas outras discordam, apontando diferenças entre ambos. Há quem diga que riqueza é quantidade de bens e dinheiro, enquanto prosperidade é um grau de satisfação causada por eles. Há ainda quem diferencie ambos os conceitos, partindo da afirmativa de que riqueza é o fato de se ter bens, enquanto a prosperidade é a capacidade de gerar riquezas. Então tem essa questão bem aí. A pessoa próspera é aquela pessoa que ela tem uma energia boa e ela chama a prosperidade para ela. É diferente da pessoa rica. Por que existe essa questão? Eu posso citar um exemplo. Eu sou rico, eu deixo uma herança para o meu filho e aí eu morri. Eu tenho uma sorte maravilhosa para dinheiro. Já meu filho não tem. Meu filho tem azar, digamos. E aí o que vai acontecer? Ele vai herdar a herança que eu deixar para ele. Ele vai ficar rico, mas ele não é próspero. Por quê? Porque o que ele tem, ele herdou de mim. A prosperidade digamos que seja uma bênção, uma sorte na vida das pessoas que têm. Nem todo mundo é próspero, por isso que tem essas questões de pobreza e de riqueza, porque nem todo mundo é próspero. Alguns têm riquezas, mas não têm prosperidade. É isso que eu encontrei nas questões dos conceitos na internet. E é isso que acontece realmente de verdade. Então entenda, a prosperidade é um estado de sorte, de bênção da pessoa. Totalmente diferente de riqueza. Existe vários exemplos de pessoas que vão lá na Mega Sena, na loteria, façam uma jogada e aí ganha aqueles milhões. Essa pessoa, ela tem sorte, ela é próspera. E outra coisa, a pessoa que ela é próspera, ela sabe render ela rende aquilo que ela tem. Ela cuida, ela rende e ela prospera e aumenta cada vez mais. A pessoa que ela não é próspera, ela pode até ganhar alguma coisa, mas rapidamente aquilo termina. Então, tem essas questões de prosperidade. A prosperidade é uma coisa que muita gente julga errado, mas que todo mundo quer. Entendeu? Por que muita gente julga errado? Porque usa-se o dinheiro de forma errada, entendeu?
Por que que na época de Santo Antônio, voltando para Santo Antônio e São Francisco de Assis e tantos outros homens e mulheres que deixaram o dinheiro para trás para viver a sua fé? Por que que existe isso? Porque naquela época a soberba do dinheiro era muito forte. Então eles pensavam assim: vamos fazer o voto de pobreza e aí vamos viver a nossa fé. E hoje em dia acontece isso. Hoje em dia tem pessoas que não conseguem ter dinheiro, gente. A maioria das pessoas não conseguem ter dinheiro, não conseguem ser próspera por conta disso. Porque quando começa a ter, começa a humilhar os outros, aí promete uma coisa pro destino, ou então para Deus ou para qualquer ser divino, e aí quando tem não cumpre. Acontece muito disso. Eu acho essa questão bem aí muito importante. Existem pessoas que prometem: se eu for rico, eu vou ajudar todas as pessoas pobres. Aí quando a prosperidade vem, não acontece nada disso, entendeu? Existe essa questão bem aí. Aí tem outro conceito, ó. Prosperidade, característica de próspero, desenvolvido, abundante, bem-sucedido, rico, propício. Ele desejou aos noivos paz, amor, prosperidade e felicidade pessoal. Então tem essa questão bem aí. Por que que quando os noivos, olha a questão dos noivos, né? Porque Santo Antônio é tido como um santo, um ser divino que ajuda os noivos a se casarem. Só um momento. Deixa eu mandar uma mensagem para essa criatura fazer silêncio, ela tá me incomodando. Então, gente, eu tive que dar uma interrompidazinha. Por que que quando as pessoas se casam, eles jogam arroz por cima, o carocinho de arroz por cima dos casais? Por quê? Porque aquilo dali representa prosperidade, aquilo dali representa fartura na vida do casal que está se unindo, entendeu? Por que que a gente, pelo menos eu faço, no primeiro dia do mês, a gente sopra canela na casa, na entrada da casa? Porque a canela, ela é um pó que chama prosperidade para casa. Para quem acredita, entendeu? Traz. O louro, a folha de louro. Por que que se faz chá e se faz banho com a folha de louro e se toma-se o banho com a folha de louro? Porque o louro, ele também é uma planta. A folha do louro chama prosperidade para a pessoa. E aí vai daquilo, meu amigo John entrando, bom dia. Vai daquilo que a pessoa acredita, entendeu? E no mundo que a gente vive, do jeito que a gente, as condições que a gente vive, a gente tem que ter fé em alguma coisa, a gente tem que acreditar em alguma coisa. E Louro José. E aí tem essa questão da canela no primeiro dia do mês e da folha de louro para chamar dinheiro, entendeu? E também existe o perfume chama dinheiro, que eu já até falei para vocês aqui, essa questão do chama dinheiro, que uma vez eu tava aperreado, eu passei, falei com a cigana espiritual, conversei, e quando eu cheguei lá, bom dia meu amigo, saudade, abração forte. E aí quando eu cheguei lá na faculdade, eu consegui, entendeu? Consegui o dinheiro. Então tudo é em volta do espiritual. Então essa questão da prosperidade é dessa forma que eu tô falando para vocês.
Existe a pessoa que ela tem a sorte, ela tem o espiritual voltado para a prosperidade, e existe aquela pessoa que herda, mas que com o tempo tudo acaba. É tanto que a gente conhece exemplo de pessoas prósperas que são prósperas a vida toda, que pode até ficar pobre, mas depois de um certo ponto consegue dinheiro de novo, consegue recuperar, entendeu? Enquanto tem pessoas que às vezes tem tudo e perde tudo e não consegue recuperar. Então existe essa questão na prosperidade, entendeu? Essa questão da prosperidade é baseada no espiritual e baseada na sorte que a pessoa tem, em como a pessoa é abençoada. Outra questão que eu pesquisei também, que eu vou trazer para vocês agora, é a questão da caridade, entendeu? Aí eu fui pesquisar conceitos de caridade. Um dos principais conceitos de caridade é amor a Deus e ao próximo. A caridade é uma das 3 virtudes teologais. Aí tem a questão da teologia do cristianismo. Aí tem 3 questões: disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar quem está numa situação desfavorável. Aí tem benevolência, piedade, amor ao próximo, agir por pura caridade, aquilo que se oferece. Aí tem ponto e vírgula, esmola, favor, benefício e fazer a caridade, expressão de bondade, compaixão, ceder. Aí tem exemplo, ceder a vaga por caridade. E às vezes a gente sabe que existem pessoas que usam das situações para se promover, que é isso que a gente vai já falar. Porque para início de conversa, tem uma frase muito importante que Cristo deixou, que ele diz que aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então, essa questão bem aí já é logo para início de conversa. Aquilo que você faz de caridade, você deve esquecer, você não deve ficar lembrando. Aí ontem eu tava pensando nisso. Aí às vezes deu um prato de comida pro vizinho. Vai passar 20 anos lembrando que deu um prato de comida pro vizinho? Isso não é caridade. Pra pessoa que recebeu até é, mas pra pessoa que fez a ação não é. Você tá querendo se promover. Ou então ficar enchendo o saco da pessoa, né? Porque tem gente que é desse jeito, faz uma coisa pra ti e aí passa a vida toda te cobrando aquilo que ele fez. Chris Sullivan, bom dia, abraço, seja bem-vindo. Então tem gente que é dessa forma. E a caridade não é isso. A caridade é você fazer aquela ação e esquecer que você fez aquela ação. Porque senão você vai estar se promovendo. Entendeu? Tem muita gente que faz isso. Eu conheço várias pessoas próximas que fazem isso. Eu convivi com muitas pessoas que faziam isso. Eu vou fazer uma doação de um fardo de arroz para uma família que não tem condição. Beleza. Doou o fardo de arroz. Aí, vamos agradecer a pessoa que fez a doação. Vamos agradecer. Mas a pessoa tem que entender que em algumas situações não vai se ter como agradecer. E aí a pessoa vai ficar com raiva porque não teve um agradecimento. Não, a pessoa vai pensar assim: aquela pessoa se alimentou, aquela família se alimentou e é isso que importa. Entendeu? Essas questões que a gente pega, a gente absorve da vida de Santo Antônio e dos franciscanos. Porque, gente, às vezes a caridade, ela vem às vezes a soberba vem disfarçada de caridade. Aquela pessoa que é muito boazinha, que ajuda com tudo e que quer sempre estar sendo lembrada. Entendeu? E isso não é caridade, sinto muito. Se assistir alguma pessoa depois aqui essa live que faz isso, amada,
Você não é caridoso, você está sendo um pouco soberbo, porque você está querendo ser lembrado. Entendeu? Tem muitos exemplos, gente. Para vocês que estudam, muita gente me segue aqui no Instagram que é evangélico, que é católico. Para você que lê a Bíblia, que pesquisa, você vê um dos exemplos maiores era quando Cristo curava as pessoas, ele dizia assim, ó, fica só entre aqui, não precisa ninguém falar e nem saber de nada. As pessoas era que iam e diziam. As pessoas que diziam, olha, o Nazareno me curou. Na Bíblia não diz uma vez que Jesus pediu para anunciarem o nome dele que ele tinha curado alguém. As pessoas é que falavam. E tem gente que não é assim. Tem gente que faz a caridade e quer para ser anunciado. Ah, fulano deu um saco de arroz. Fulano deu um saco de cimento, se é alguma construção. Fulano deu alguma coisa. Entendeu? Então é a soberba vindo disfarçada de caridade. E eu encontrei alguns sinônimos de caridade. Palavras sinônimas de caridade: compaixão, amor, bondade, benevolência, piedade, misericórdia, beneficência, generosidade, humanidade, humanitarismo, prodigalidade, liberalidade, filantropia, que eu vou já chegar nessa questão, altruísmo, solidariedade, magnanimidade, munificência. Então, todas essas palavras são sinônimos de caridade. E hoje em dia a gente vê muita gente falando de caridade, mas a gente não vê muita gente que não é solidário, muitas pessoas que vejam a filantropia com maus olhos, muitas pessoas que não são misericordiosas, que não têm piedade, entendeu? Porque as pessoas pensam que caridade é só tá dando dinheiro e uma moeda de 50 centavos. Às vezes você não tem moeda de 50 centavos para dar para a pessoa, mas por que você não vai dar um abraço? Às vezes a pessoa não vai lá porque não é da mesma religião. Eu sinto muito falar isso, porque é um tema que eu sempre bato na tecla e quem me conhece sabe que eu sou chato com essa questão, mas acontece muitas vezes isso, gente. Eu já convivi com pessoas que falavam assim: ah, não é da minha religião, então eu não vou fazer nada, não vou falar nada, deixa pra lá. Não quer saber. E aí, cadê a caridade que faz? Não faz caridade, sinto muito, é soberba, entendeu? Então tem toda essa questão. Por que hoje em dia o mundo tá do jeito que tá? Porque as pessoas, elas não veem essa questão da caridade. As pessoas não são caridosas. As pessoas dão esmolas querendo se promover, querendo pro seu nome ser lembrado. É isso que acontece, entendeu? Sempre quando você pensar, vou ajudar alguém, lembra dessa frase que eu citei de Jesus, de Cristo. Aquilo que uma mão faz, a outra não precisa saber que essa fez. Essa é a maior frase com relação à caridade. Porque se essa mão faz uma coisa e ela quer para essa outra fazer, é porque essa mão aqui é soberba. Sinto muito. Entendeu? Tem essa questão bem aí. Tem pessoas que vão assistir e que não vão concordar. Sinto muito, mas é a realidade. Entendeu? É uma forma de pensamento importante. Por que hoje em dia as pessoas não são solidárias umas com as outras? Entendeu? A gente vê vários tipos de preconceito. Racismo, homofobia, intolerância religiosa,
vários tipos de preconceito. Por quê? Porque as pessoas elas não têm caridade. Sabe por que elas não têm caridade? Porque solidariedade é um sinônimo de caridade. E as pessoas não são solidárias. Elas só ajudam aquelas pessoas que estão lá no seu meio, que são lá da sua religião, ou então que pensam parecido, entendeu? Eu vi vários casos de pessoas, para vocês verem, uma vez eu vi, eu não vou citar nome de nada, eu vou só citar o que aconteceu. Eu vi casos uma vez na internet de uma pessoa que eu sigo, que eu admiro muito, de que ela foi distribuir alimentação e os mendigos não quiseram receber só porque ela era de uma religião e os mendigos tinham preconceito com a religião dela, entendeu? Para vocês verem a que ponto o mundo tá hoje em dia, gente. As pessoas se falam muito sobre caridade. Hoje vai se ver muito na internet todo mundo falando: vamos ser caridosos igual Santo Antônio era. Tudo bem, vamos tirar o exemplo de Santo Antônio, vamos ser caridosos. Mas o ser caridoso não é só hoje, 13 de junho. O ser caridoso, Marcelo querido, bom dia, abraço, seja bem-vindo. O ser caridoso não é só hoje, gente. O ser caridoso é sempre. É sempre. Eu não tenho uma moeda para dar para uma pessoa. Uns 50 centavos eu não tenho. Mas tem um abraço, tem uma mensagem bacana, tem uma palavra de ajuda. Vai lá e faz. Porque fazer caridade não é só em volta do dinheiro. Entendeu? Tem uma família precisando de ajuda, de alimento. Vai lá e ajuda. Isso é fazer caridade. Entendeu? Então a pessoa voltado para essa questão de caridade é essa questão. Essa situação bem aí. Então, generosidade. Hoje em dia as pessoas não são poucas as pessoas que são generosas. Piedade, gente, bondade, tem muita gente que diz assim: eu sou bonzinho. Muitas das vezes nem é, mas eu sou bonzinho, tranquilo. Compaixão. Gente, o que é compaixão? Compaixão é eu ver uma situação e eu me colocar no lugar da pessoa que está passando, independente daquilo que a pessoa é. Isso é ter compaixão. E compaixão é o sinônimo número 1 de caridade. E muita gente não tem. Às vezes a pessoa está passando por uma situação, entendeu? Deixa passar. Então, compaixão. E aí vocês podem até dizer, mas um dia desse ele falou na rede social dele sobre a lei do retorno. Isso, a lei do retorno vem. As pessoas têm que pagar pelaquilo que elas fazem, mas você ter compaixão é você estar lá do lado, não é você resolver o problema daquela pessoa, mas é você dar um apoio. É isso que as pessoas confundem. Lei do retorno, confundem a lei do retorno com compaixão, com bondade. Então, a pessoa está pagando por algo que ela fez. Ela tem que pagar. Se ela fez mal, ela vai ter que pagar. Mas você, como uma pessoa que é caridosa e que tem compaixão com as pessoas, você vai apoiar e ajudar. Você não vai se meter e resolver o problema daquela pessoa que está ali naquela situação. Isso é ter compaixão. Mandar uma mensagem, dar uma palavra de ajuda, entendeu? Benevolência, piedade, a filantropia. Tem muita gente que confunde filantropia, entendeu? Filantropia são pessoas, ou então organizações. Gleice, bom dia, seja bem-vinda.
filantropia são instituições ou ações que trabalham em prol de uma causa. Aí nós temos filantropia que ajuda com pessoas carentes, com crianças abandonadas, com animais abandonados. Filantropia que ajuda idosos, casas de idosos. Algumas religiões fazem filantropia com pessoas que... bom dia, querida. Seja bem-vinda. Com pessoas que não têm condições, que pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que têm filhos e são desempregados. Nesse período que a gente está passando por pandemia, tem muitas filantropias, entendeu? Que estão ajudando a famílias, a pessoas desempregadas. E a filantropia, ela precisa de dinheiro. Nessa questão, ela precisa de dinheiro. Aí tem muita gente que diz assim, mas instituição tal não ajuda certos tipos de pessoas. É porque a filantropia, geralmente as instituições, elas são dedicadas a um grupo. Porque a pessoa não vai conseguir abraçar o mundo todo. Ela abraça aquela quantidade de pessoas que ela consegue. Obrigado, meu irmão Marcelo. Axé pra ti. Tudo de bom. Que esse dia venha a ser abençoado. Com muitas energias positivas para você e para sua família, viu? Abraço forte. Então... Raimunda Belfort, querida, bom dia, seja bem-vinda. Então, essa questão é importante. Existem pessoas que não entendem, que não compreendem. Então, a filantropia, ela faz o papel dela de caridade. Ela ajuda, mas ela não pode abraçar o mundo todo. Então, cada pessoa fazendo a sua ação humanitária, porque humanitarismo também é sinônimo de caridade. A pessoa que é humana. E hoje em dia está em falta pessoas humanas. Entendeu? O humanitarismo está em falta hoje em dia. Pessoas que se colocam no lugar, que vão lá, dão apoio. Tá muito difícil encontrar. Entendeu? As pessoas hoje fazem, como eu estava falando no início, as ações já esperando que alguém reconheça. E não é assim que acontece. Entendeu? Não é assim que acontece. Por mais que você esteja sendo reconhecido, você, muitas das vezes, a pessoa não evolui como ser humano. Porque a evolução, nós como seres humanos, a gente precisa de uma escala de um certo tempo para evoluir como ser humano. E são algumas situações que acontecem na nossa vida que faz nós evoluirmos. Então, essa questão da caridade é um exemplo disso. Existem pessoas que fazem caridade para se promover, entendeu? Agora, uma questão bem aqui que eu vou chegar num ponto. A caridade, quando ela é feita com amor, ela chama a prosperidade. Entendeu? É tipo aquele ditado: você planta e você colhe. Você planta coisas boas e você colhe coisas boas. Você planta situações boas, energias boas, você vai colher. Existem pessoas que plantam tudo errado, plantam tudo de ruim e quer colher o que é bom. E isso não acontece. Entendeu? Então, a caridade, a pessoa que ela é caridosa, de forma verdadeira, ela vai colher energias boas e vai trazer para ela prosperidade. Entendeu? Então, caridade e prosperidade, digamos que andam um pouquinho juntas. Porque quando você faz o bem, por mais que demore chegar, na sua vida a bênção vai chegar. As coisas boas vão chegar. Porque já está marcado, já está lá no destino. Entendeu? Um dia você vai precisar
E aí alguém vai te estender a mão. Sempre acontece isso, gente. E isso tudo é para fazer a gente evoluir como ser humano. Entendeu? Então fiquem sempre com esse exemplo. Com esse exemplo de humanidade. Dos santos. Dos seres divinos. Fique com esse exemplo de Santo Antônio, de ser caridoso. Aqui na região onde eu moro, em São Luís do Maranhão, minha cidade, na igreja de Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, faz-se distribuição de pães. E a gente vê várias pessoas que precisam, no outro dia, tomar um café com aquele pão abençoado, com aquele alimento que foi consagrado para ele, benzido pelo sacerdote e entregue para as famílias, entendeu? Então, existem muitas pessoas que não têm nada e vão lá para receber. E isso é para ser feito. É para a gente ser caridoso só o dia de hoje? Não. É para a gente ser caridoso o ano todo. Um copo de água que uma pessoa na rua, um mendigo na rua tá com sede e não tem, uma moeda de 5 centavos, de 25, enfim, um abraço, uma mensagem amiga, uma palavra amiga, tudo isso é fazer caridade. Se colocar no lugar da pessoa, ajudar aquela pessoa que está sofrendo, não resolver os problemas dela, mas apoiar. Isso tudo é caridade. O mundo está precisando de pessoas caridosas. Não pessoas que querem fazer para se promover, mas pessoas que fazem para fazer o bem, para ajudar aquela pessoa que está precisando. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu pensei muito nessa live, eu tava pesquisando, tava vendo as questões de como o nosso mundo, a situação que o nosso mundo está hoje em dia, e de como pessoas têm que estar falando sempre isso, sempre essas questões. Aquilo que uma mão dá, a outra não precisa saber que essa deu, entendeu? Isso é ser humano, isso é fazer caridade, independente da sua religião. Porque a religião que ela é boa, que ela traz o amor, ela sempre traz o bem para as pessoas, sempre. E ela muda a vida das pessoas. E ela sempre incentiva as pessoas a fazer o bem, independente da forma que seja, de qual forma seja esse bem. Então, que esse dia de domingo 13 de junho venha a ser um dia abençoado na vida de todos vocês. Que a prosperidade, a fartura, o alimento nunca falte na casa de vocês. Que Santo Antônio possa prover sempre na vida de vocês e que ele sirva de exemplo para vocês, assim como Cristo. Nunca esqueçam disso, do exemplo das mãos que eu citei. E que possamos ser a cada dia seres humanos melhores, porque sabemos que nós temos falhas, mas que nós precisamos evoluir como seres humanos. Então que todos os seres de luz, de bênção e de paz possam estar abençoando as nossas vidas e que essa semana venha a ser uma semana de bênção e de vitória para todos vocês. E é isso. Um grande beijo, fiquem bem e cuide-se. Usem máscara, usem álcool gel, porque a pessoa, quando ela é solidária, quando ela é humana, quando ela é caridosa, ela pensa no outro. E nós precisamos pensar uns nos outros, tá bom? Um grande beijo, um abraço e até domingo que vem.